desta terra. Fala conosco nesta noite, meu Pai. Muito obrigada pela essa oportunidade. Nós te agradecemos e te louvamos, porque só tu és digno de toda a honra e glória. Amém. Queridos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Acabamos de declarar que Deus, o nosso Deus, é Deus de milagres, é Deus de promessa, é Deus que muda história, que restaura corações. Então, meus queridos, nós precisamos viver a cada dia aquilo que nos é prometido na palavra do Senhor. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus, com a sua palavra, com olhos de fé, uma fé viva em nosso coração, onde não venha a ser modificada, não venha a sofrer alterações mediante as circunstâncias que nós atravessamos. A fé do cristão, ela precisa ser uma fé firmada, independente das circunstâncias que viva, independente das circunstâncias pelas quais vem atravessar. E a palavra de Deus, ela nos traz esta segurança, nos traz esta firmeza, nos traz este alicerce, nos proporciona este alicerce de tal forma que nós atravessamos os nossos desertos, atravessamos os nossos vendavais, passamos pelos terremotos da vida, mas estaremos de pé, estaremos firmes, experimentando de algo novo na nossa vida. Estamos estudando Efésios e vamos seguir no estudo da carta aos Efésios, no capítulo 3. E nesta carta, meus irmãos, Paulo ele vai seguir nos instruindo a respeito daquilo que Cristo ele fez por nós. Estivemos vendo, por sinal, no capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, que foi do versículo 11 em diante. Neste capítulo, nós vimos aí, Paulo, ele pintou neste texto de Efésios 2, do versículo 11 em diante, um contraste vivido, na verdade, entre a questão, por exemplo, da alienação dos gentios, ou seja, o que eles eram sem Cristo, a vida que tinham sem Cristo, alienados de Deus, alienados da palavra, padeciam uma vida vivida nas trevas. Mas em contrapartida, ele também vai mostrar que esses gentios que padeciam nas trevas, que viviam alienados do conhecimento de Deus, longe de Cristo, esse povo foi duplamente abençoado pela obra que Cristo realizou ali na cruz. Essas pessoas que estavam distantes foram aproximadas de Cristo. Essas pessoas que viviam alienadas, sem conhecimento de Deus, passaram a conhecer Deus, a conhecer seu poder, a conhecer sua graça. Essas pessoas que estavam longe foram aproximadas, como cantamos na primeira canção, o véu que separava, as paredes que nos separavam de Deus, elas foram destruídas em Cristo Jesus e nós fomos aproximados. Então, meus queridos, Paulo ele vai pintar para nós, nessa carta aos Efésios, uma doutrina, ou a doutrina que nós obtemos no nosso conhecimento de Deus, a relação que
nos foi proporcionado estabelecer entre nós e Cristo, por intermédio do sacrifício que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. E então ele chega agora aqui nesse capítulo 3, e ele vai fazer uma mudança. Ele vai sair desta análise a respeito da obra de Cristo em relação a nós, e ele vai se voltar um pouco para ele. Ele vai falar um pouco a respeito de si e do seu ministério. Então eu quero ler com vocês nesta noite, Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, mas hoje nós vamos meditar apenas até o versículo 7. Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13, nos diz a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Então, meus irmãos, depois de explanar para nós a respeito de todos os benefícios que nós obtemos em Cristo, ou por intermédio da obra de Cristo ali na cruz, Paulo agora, então, ele vai nos dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Nós vamos fazer uma reflexão aqui, e eu vou dar uma interrompida, porque quando Paulo diz por esta causa, lá no versículo 14, que possivelmente seja de hoje a 15, que vamos estar tratando sobre ele, ele vai novamente dizer por esta causa. Então, versículo 1 e 14, ele vai entrar com a mesma palavra, ou seja, isso nos deixa entender que, quando Paulo diz aqui, por esta causa, aí o texto põe vírgula, por esta causa eu, vírgula, ele tinha como propósito entrar no que ele vai entrar aqui no capítulo 14, quando ele diz, me ponho de joelhos diante do Pai. Então, na verdade Paulo já queria entrar nesse capítulo 3 nos dizendo, ou dizendo aos crentes em Éfeso e a nós também, que ele, por esta causa, e eu vou explicar qual é a causa, ele, Paulo, se coloca de joelho diante de Deus. Mas, antes dele entrar em oração, e intercessão pelos gentios,
ele foi então explicar a razão do seu ministério, a razão do seu apostolado para os gentios. Aí entrou a vírgula. Aí vírgula, Paulo, aí ele vai descrever a razão do seu apostolado, o objetivo pelo qual Deus o levantou como mensageiro, como ministro, que é o que ele vai nos declarar aqui no versículo 7, que ele vai nos declarar que ele foi constituído ministro para pregar este evangelho. Então, meus irmãos, a causa que Paulo então nos aponta é o que ele já está tratando aqui, ou ele tratou, aliás, aqui atrás no capítulo 2, onde eu já citei aos irmãos, esta união entre judeus e gentios, esta unificação deste povo, que agora não são mais dois povos, agora somos um povo só, a família de Deus. Então, essa obra estabelecida em Cristo Jesus, essa obra realizada por Cristo, onde Ele aniquilou, Ele destruiu toda a parede de separação entre nós e judeus, entre nós e Deus, tudo aquilo que nos afastava de Deus, foi aniquilado pela obra de Cristo ali na cruz. E agora então, Paulo, ele vem mostrar que aquilo que era oculto, é o que ele vai tratar aqui como mistério, aquilo que estava oculto aos olhos de todos, ao conhecimento de todos, Deus revelou por intermédio de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando ele traz esta causa, essa causa pela qual ele ora, essa causa pela qual ele se regozija diante de Deus, ele então vai dizer: eu, Paulo, sou prisioneiro, ou o prisioneiro em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando pensamos nesta questão de Paulo se apresentar como prisioneiro de Cristo, de fato, Paulo estava literalmente preso. Paulo se encontrava neste momento aqui, literalmente preso em Roma. Em Atos dos Apóstolos, lá, a partir do capítulo, se não me falha a memória, capítulo 22, Paulo vai começar aquele julgamento dele, onde ele é pego pelos judeus, é preso pelos judeus, acusado de disseminar falsa doutrina. Ele é julgado em Jerusalém, e de lá, então, quando já iam condená-lo, ele apela para César. Só que ele apelou antes da condenação, e aí, por ser cidadão romano, ele apelou para ser julgado em Roma, e ele seria liberado lá em Jerusalém. Mas ele foi levado a Roma, e aí nós temos aquela passagem lá na frente, mais adiante, Atos 27, que é a viagem de Paulo como prisioneiro, que tem aquela tempestade que eu preguei aqui, sobre aquele texto de Atos 27, Paulo passa em toda aquela viagem pela tempestade, que o navio é destruído, mas Deus deu a ele as vidas que ali estavam. Então, esta viagem, Paulo está indo a Roma como prisioneiro para ser julgado lá. E é neste momento, nesta prisão, que Paulo então se encontra ali em Roma, na cadeia, e ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, e a carta aos Colossenses, e a carta a Filemon. Essas 4 cartas são escritas nesses 2 anos que Paulo passa preso em Roma. E nesse período então de prisão, quando ele declara aí, ele está falando literalmente que ele estava preso. Mas, meus queridos, esta prisão, esta cadeia que Paulo se encontrava, não produzia, apesar dele estar sofrendo, não está fácil quem está preso, está algemado com 2 soldados do seu lado, alguém não vai estar ali bem, não está em uma situação de conforto, não está em uma situação acomodada. Ele estava sofrendo, é lógico,
Mas, meus queridos, esse sofrimento que Paulo passou ali na cadeia, esse sofrimento pelo qual Paulo estava passando na prisão em Roma, isso não significava que existia tristeza e abatimento no coração de Paulo pela sua missão, pelo seu ministério. É diferente, meus amados, as tribulações que ele passou, os sofrimentos pelos quais ele passou, mas os sentimentos que existiam no seu coração. O que Paulo sentia na sua carne não afetava o seu interior. Por isso que afirmei no princípio, na introdução, quando peguei essa palavra, que a firmeza da nossa fé, meus queridos, a nossa fé ela precisa ter uma estrutura inabalável, onde nós não possamos deixar que as circunstâncias externas afetem o nosso interior, abale a nossa fé. O cristão precisa ter uma firmeza que, ainda que o mundo ao seu redor seja um vendaval, se instale na sua vida um grande temporal, uma grande tempestade, mas o seu interior estará em um tempo sereno. A serenidade, ela deve ocupar o seu coração. Ainda que a nossa carne sofra, o nosso coração precisa estar estável diante de Deus, porque a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela nos dará este equilíbrio. Então, queridos, é este equilíbrio espiritual, é esta estabilidade de fé que nós precisamos alcançar na nossa vida. E isso se dá pelo seu conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vai se dar pelo conhecimento da palavra. Porque é na Bíblia que Deus está revelado, é na palavra que Deus está revelado a nós. Então, se nós conhecemos o Deus da palavra e nos relacionamos com Ele, confiamos nele, cremos nele, nós passaremos vendavais, tempestades, temporais, grandes temporais na nossa vida, mas nós não seremos abalados. Paulo, por sinal, estava preso. Paulo estava algemado, mas ele escreve aos Filipenses dizendo: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Uma pessoa que estava presa, uma pessoa que estava sofrendo, uma pessoa que estava aguardando um julgamento que poderia ser condenado à morte. Mas ele é capaz de escrever aos seus leitores, escrever às igrejas, aos seus irmãos e dizer: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Lá mais na frente, nesse mesmo texto de Filipenses, no capítulo 4, ele vai nos dizer ali, a partir do versículo 10, que aprendeu a passar por todas as circunstâncias, aprendeu a estar contente, a ter contentamento no Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu sei estar na fartura, mas também na necessidade. Eu aprendi a estar na abundância quanto na pobreza, porque aí ele conclui no versículo 13, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, o crente precisa estar fortalecido em Cristo Jesus. E estar fortalecido em Cristo, com uma fé firmada em Cristo, isto não significa para nós que a nossa vida vai ser fácil. Ser um crente fiel, ser um crente cheio de Deus e do poder de Deus, não significa para nós, meus irmãos, você ser um crente de intimidade com Deus, um crente de muita oração, um crente de muita meditação na palavra, um crente que vive íntimo de Deus. Isso não significa que você vai estar isento do sofrimento, você vai estar isento da dor, você vai estar isento das tribulações, você vai estar isento das doenças, você vai estar isento dos problemas, das crises. Não!
Ser íntimo de Deus não nos dá garantia de que nós estaremos livres dos problemas. Mas uma coisa temos certeza: estar íntimo de Deus lhe dá a garantia de que, mesmo que você passe por problemas, mesmo que você passe por aflições, mesmo que você passe por tribulações, mesmo que tempestades se instalem sobre sua vida, a presença de Deus é com você, a presença de Deus é conosco. Eu serei sustentado, fortalecido pelo Senhor, pela presença de Deus na minha vida. Aí sim, isso eu lhe digo, a sua intimidade com Deus vai lhe dar essa segurança. Por isso que Paulo diz: eu sei estar feliz na necessidade quanto na abundância. Eu sei estar contente na riqueza e na pobreza. Eu sei estar feliz no tempo de paz, quando tudo está em paz na minha vida. Mas também sei estar infeliz quando tudo ao meu redor é vendaval, é sofrimento. Queridos, veja o que ele nos declara lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz o seguinte, Paulo: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Tenho por certo que as aflições do tempo presente em nada podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Por que, meus irmãos, esse contentamento? Por que essa segurança? Porque ele vai nos dizer lá no versículo 13, aqui de Efésios, quando ele diz aos irmãos: peço a vocês, não desfaleçam por minha causa, por minhas tribulações. Não se abatam pelas minhas tribulações. Porque, meus irmãos, Paulo dizia aos irmãos: olha, não fiquem tristes, porque eu estou preso, eu estou sofrendo, não fiquem tristes. Porque, queridos, Colossenses, e alinhado com esse texto aqui de Romanos 8, 18, Paulo vai nos convocar, nos convidar a olhar para a eternidade, para aquilo que nos está proposto. Colossenses 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, ele vai nos fazer um convite a colocar os nossos olhos na eternidade, não na vida aqui na terra. Ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, amados, o convite de Paulo a nós é: coloque os seus olhos na eternidade, coloque os seus olhos nas coisas celestiais. A vida aqui é passageira, a vida aqui é momentânea. Como disse domingo passado aos irmãos, nós fomos formados do pó da terra. Quando Deus fez o homem, era apenas um pó. E para que o homem vivesse, Deus nos deu vida. Deus soprou o fôlego de vida sobre nós. Então nós vivemos porque a vida de Deus está em nós. Então nós somos eternos, nós somos da eternidade, não somos aqui da terra. Por isso então Paulo diz: almejo o que é eterno, almejo o que está na eternidade, não o que está aqui, porque o que está aqui é passageiro. Por mais que conquistemos o mundo, por mais que conquistemos uma riqueza que nos faça bilionários, mas em um momento nós iremos morrer. Em um momento a morte vai nos alcançar.
E quando a morte nos alcançar, tudo aquilo que você conquistou vai ficar para trás. Você já não é mais dono de tudo que você conquistou. Tudo que você conquistou já não pertence mais a você. Você está morto. Não podemos mais usufruir de tudo isso, desfrutar de tudo isso. Agora, meus queridos, tudo aquilo que conquistamos na eternidade, tudo aquilo que construímos na eternidade, quando a morte chega, olha o paradoxo, olha a contradição. Tudo que você conquista na terra, toda a riqueza que você constrói aqui na terra, quando você morre, você deixa de possuir, você deixa de ter acesso, você é impedido de ter acesso a tudo que você conquistou e construiu aqui na terra. Mas tudo que aqui na terra eu construo na eternidade, tudo que eu produzo, construo e conquisto na eternidade, quando eu morro, a morte, ela vai me fazer justamente me dar acesso ao que eu construí. Olha o paradoxo. Aqui estou dando vontade de dar um pulo aqui, meus irmãos, porque é coisa gloriosa. Por isso que eu sempre digo, o crente não tem que ter medo da morte, não. Porque a morte, ela lhe separa das coisas materiais, mas quando você está em Cristo, quando você é cristão, a morte, ela tão somente vai lhe proporcionar ter acesso a tudo que você construiu, a tudo que você conquistou na sua relação com Cristo, na sua intimidade com Deus, na sua vida com Deus. Por isso, então, Paulo diz, meu irmão, ponha os olhos nas coisas celestiais, nas coisas lá do alto, porque lá é um tesouro inesgotável, e a gente vai falar isso quarta-feira que vem. É um tesouro, meus queridos, que não se corrompe, não se contamina, não se destrói e ninguém tira de você. E quando você morre, você vai poder colocar a mão neste tesouro. Os seus olhos vão poder contemplar toda esta beleza, toda esta glória. Nós vamos poder ter acesso, meus queridos, a toda esta riqueza. Como tenho dito nessas reflexões aqui de Efésios, Paulo nos fala de uma riqueza que aqui na terra nós não vamos conseguir ter acesso a todo esse tesouro. Paulo nos revelou uma riqueza em Cristo que aqui na terra nós não vamos conseguir acessá-la totalmente. Mas pela morte, se você morre em Cristo, pela morte, nós teremos acesso a todo esse tesouro. Você vai conseguir botar a mão em todo esse tesouro. Você vai conseguir passear por todo este palácio que nos foi conquistado em Cristo Jesus. Nós vamos conseguir, meus queridos, andar, contemplar, desfrutar de tudo aquilo que nos foi conquistado através de Cristo Jesus. Então, amados, nós precisamos viver a vida aqui na terra, sabendo que nós não somos cidadãos dela, não somos daqui, nós somos da eternidade. Estamos aqui por um momento, nosso lugar é com o Pai. Nós estamos aqui em viagem. Aqui é apenas uma viagem. É como um filho, às vezes precisa sair da casa do pai e vai fazer uma viagem a negócio, a trabalho. Pai, eu vou precisar viajar, mas eu volto. Porque aqui é meu lugar, a casa do meu pai é o meu lugar. Então, meus irmãos, é esta viagem que nós precisamos fazer. Estamos fazendo, aqui nós estamos em uma viagem, mas aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa morada. Então Paulo diz, e sou prisioneiro, eu estou como um prisioneiro, mas não se desfaleça, porque eu estou feliz. Eu estou vivendo tudo aquilo que foi planejado e projetado pelo Pai. É tanto que ele diz a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo,
ele vai nos dizer o seguinte, primeiro capítulo, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, versículo 3. Eu vou citar aqui versículos que Paulo vai falar do sofrimento, mas que ele participa com alegria, com satisfação. Capítulo 2, ainda na segunda carta de Timóteo, no versículo 3, ele vai dizer: sofre comigo como bom soldado de Cristo. Versículo 12 do capítulo 2. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Olha a promessa, meus irmãos. Olha a promessa de Deus. Se nós sofremos com Cristo, se sofremos tudo que nos está proporcionado a sofrer aqui na terra como servos de Cristo, então Paulo vai nos dizer aqui: se perseverarmos nesta fé, nesta relação com Deus, com Ele, com Cristo, nós iremos reinar também. É promessa. Se você sofre com Ele você vai reinar. Porém, Paulo vai concluir aí dizendo o seguinte: mas se o negarmos, também Ele nos negará. Então é melhor ficar com a primeira parte, a promessa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nos deixa claro que, se nós queremos, meus irmãos, viver uma vida de piedade, uma vida de fidelidade, de comunhão, de intimidade com Deus, Paulo já adverte: saiba que você vai padecer perseguições, saiba que você vai sofrer. Não existe aquela de você imaginar que, eu quero ser cristão, mas eu não quero sofrimento, eu não quero adoecer, eu não quero passar problema, eu não quero passar dificuldade, eu quero servir a Cristo e eu quero que minha vida cristã seja um mar de rosa. Isso não existe. Este não é o Evangelho de Cristo. Esse não é o Evangelho que Cristo pregou. A gente vai olhar a vida do próprio Jesus. Ele disse a um daqueles que se dispôs a segui-lo, ele disse: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus nasceu em uma família pobre, nasceu em um estábulo, porque não teve um hospital, não teve uma enfermaria, não teve uma hospedaria para acolhê-lo e recebê-lo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, nasceu num estábulo dentro de uma gamela. Então, meus irmãos, criou-se como filho de carpinteiro, aprendeu a profissão de carpinteiro e até 30 anos de idade trabalhou como carpinteiro. E agora eu quero ter vida de rico. Eu quero nascer rico e quero ser rico e quero ter as melhores coisas aqui da terra. Devemos, se queremos, meus irmãos, viver com Cristo, nós devemos padecer por amor a Ele. Pode me fazer rico? Pode. É vontade de Deus, e se for vontade de Deus, eu vou ser rico. Mas eu não tenho que condicionar, a minha vida cristã tem que me proporcionar isto. Não podemos. O cristão tem que fazer o que Paulo diz: por amor a Ele, eu sou prisioneiro. Por amor a Ele e amor a vocês. Por amar a Cristo, estou pronto a viver o que a vida me proporcionar, o que estiver reservado para mim aqui na terra. Cada um de nós temos uma missão, fomos chamados por Deus para uma missão aqui na terra. Preguei domingo pela manhã e falei aos irmãos, introduzi em relação que a vida citando até a frase aí de Shakespeare, que ele disse que o mundo é, na verdade, um teatro, né, onde nós somos os atores.
Então, meus irmãos, Deus põe, e citei o texto do Salmo 139, versículo 16, que o salmista ele nos diz ali que o Senhor nos conhecia antes mesmo, conheceu os nossos dias, antes mesmo que fôssemos formados. Ele já conhecia e já tinha escrito todos os nossos dias. Nós viemos para viver uma história que o grande autor da vida escreveu. Então, meu querido, Deus tem escrito a sua história. Então, queira viver tudo aquilo que Deus escreveu para você. Queira viver tudo aquilo que o Pai preparou e reservou para você. E saiba, meu irmão, que quando nós nos dispomos a andar e viver aquilo que Deus nos proporcionou, o Espírito Santo, ele será o condutor de cada dia da sua vida. Ele vai nos guiar e como cantamos, Deus é o Deus que muda a história. Paulo estava vivendo na contramão dos seus dias, da história que ele foi escrita. Paulo estava sendo um assassino, um destruidor da igreja. Até o momento que ele encontra com Cristo e Cristo muda a história dele. Aí aquele Paulo que matava crente passou agora a pregar um evangelho que tornava as pessoas crentes. O Paulo que estava destruindo, que a missão dele era acabar com a igreja, se tornou, que era no caso Saulo, agora se torna um homem que foi plantador de igrejas. O homem que tentou aniquilar a igreja da face da terra, passou agora a ser o grande responsável pela expansão da igreja, pelo crescimento da igreja. Então, ele passa a pregar o Deus que muda a história, o Deus que escreve história e muda a vida, muda corações. E ele próprio foi o exemplo disto. Ele próprio foi o grande exemplo para nós, porque até hoje, e como estou aqui falando deste homem, falando dele, depois de 2000 anos, de 2 milênios de história, estamos aqui falando ainda de Paulo, falando ainda da vida deste homem. Queridos, nós precisamos nos submeter. Até aqui, o mistério de Deus estava oculto, que era essa unificação de judeus e gentios, a união de judeus e gentios, que Deus tinha como propósito formar um único povo. Deus chamou Abraão para a partir de Abraão nascer os judeus. E até este momento, os judeus entendiam que o negócio de Deus era só com eles e não com o mundo. A proposta de Deus de salvação era só eles. O mundo era a exceção, o mundo estava fora. O negócio de Deus, a relação de Deus era somente eles. E então Deus levanta este homem que andava na contramão de tudo, para mostrar que não era assim. O projeto de Deus era unir judeus e gentios. O propósito de Deus é que os judeus era apenas um começo, mas o Senhor tinha o seu olhar voltado para o mundo todo e não apenas a nação de Israel. E Paulo foi o grande responsável, o grande mensageiro, o homem que Deus levantou para ser o mensageiro desta missão, o mensageiro para revelar ao mundo esse projeto, esse plano de Deus. É como que até esse momento aqui estávamos vivendo uma gravidez, que é que na teologia que a gente chama da revelação embrionária. Era uma gravidez que estava se desenvolvendo, a criança nasceu. E Paulo então agora apresenta ao mundo a criança de Deus,
O plano de Deus de salvação não é judeus apenas, é judeus e gentios. Deus quer salvar não apenas os judeus, quer salvar judeus e gentios. Cristo morreu na cruz não foi apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Cristo quer salvar não apenas um povo no meio de Israel, mas quer salvar um povo no mundo inteiro. Há ovelhas que estão fora daqui da nação de Israel, há ovelhas que estão longe daqui, que serão também alcançadas. Então, queridos, tudo aquilo que estava oculto em Paulo foi revelado. E por isso ele se tornou inimigo e os judeus começaram então a se levantar contra ele para destruí-lo. Porque Paulo agora estava trazendo algo que eles não aceitavam, que não concordavam. Deus é somente nosso e não é para dividir com ninguém. E Paulo então traz agora, não, Deus não é somente nosso, não é somente nosso, de nós judeus, Deus é do mundo todo. O mundo todo precisa conhecer este Deus. E ele assume a missão, levanta a bandeira, recebe a missão e vai até a sua morte. E morre cumprindo sua missão. Paulo é assassinado por Nero, cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho, como ele sempre, ao escrever os Romanos, tinha o interesse de ir a Roma e a Espanha. Paulo conseguiu. Chegou como prisioneiro em Roma, foi liberto depois de 2 anos, ficou livre e ainda conseguiu, depois dessa liberdade de 2 anos, ficar aproximadamente mais 2 anos, de 2 a 3 anos, ainda pregando o Evangelho. E aí, foi nesse período que ele sai dessa prisão, ele tem essa liberdade temporária, ele vai à Espanha, prega em Roma, que ele se estabeleceu em Roma, ficou em Roma e foi à Espanha e pregou o Evangelho. Foi quando surgiu aquela situação da história da igreja, que quem conhece a história da igreja sabe do que vou falar. Nero não conseguia destruir a igreja, então tacou fogo em Roma, incendiou a cidade de Roma e acusou os cristãos. E aí Pedro e Paulo estavam lá pregando o Evangelho, sobraram nessa. Eram os líderes da igreja na época, eram pregadores na época, eram os líderes, os cabeças principais, então foram os primeiros a serem assassinados. Mas junto a eles foi centenas de cristãos mortos por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, para essa palavra chegar hoje até mim e você, para que hoje eu e você professássemos uma fé em Cristo Jesus, muito sangue foi derramado lá atrás. A terra foi regada com muito sangue de irmãos. Muitos irmãos nossos viraram almoço de leões. Muitos irmãos nossos viraram combustível de fogueira. Muitos irmãos nossos serviram de entretenimento para plateias no povo judeu, lá para o povo romano. Muitos irmãos nossos padeceram para que essa palavra, a igreja continuasse crescendo, a palavra continuasse se expandindo e chegasse até mim e até você. Então hoje, meus irmãos, nós não podemos afrouxar, hoje nós não podemos recuar, hoje nós não podemos baixar nossa cabeça e ficar nessa vidinha acomodada que nós estamos vivendo, de casa para o templo e do templo para casa. Há um mundo que está padecendo, que precisa conhecer o Evangelho. Há pessoas que ao nosso redor estão em prisões e precisam ser libertas, a começar da sua família e da minha família. Eu tenho irmãos meus, eu tenho sobrinhos meus que ainda estão aprisionados nas trevas. E eu sou responsável por eles. Eu preciso orar, eu preciso pregar o Evangelho a eles. Você, meu irmão, é responsável pela sua família. Quantos na sua casa estão presos a Satanás? Quantos na sua família ainda estão enjaulados nas trevas? E não espere que a igreja venha alcançar. Aí vamos, tudo bem, você não, mas a igreja tem que alcançar. A igreja sou eu e você. Então você é responsável por alcançá-los. Quem mais tem acesso ao seu familiar é você, não sou eu. Quem mais tem liberdade de chegar a esse parente seu é você, não sou eu. Quem mais tem liberdade de chegar ao meu familiar sou eu, não é vocês.
Eu não posso esperar que vocês preguem o evangelho para a minha família, vocês nem conhecem. Então, meus irmãos, temos de entender que a pregação do evangelho é responsabilidade de todo crente, não é do pastor, é de todo o crente. E como crente, nós temos que orar, temos que testemunhar. E isso começa por você viver o evangelho dentro de casa. Tem que começar você praticando a palavra de Deus dentro da sua casa. E tem sido a maior dificuldade na pregação do evangelho, é porque você está aqui na igreja e você diz que é crente. Você aqui no meio de todo mundo, você se veste de santidade. Mas quando pisa o pé fora do templo, quando vai para a rua e volta para a sua casa, vira Satanás. Parece que tem um demônio que acompanha. Aí ele vem, não pode entrar na igreja, fica esperando na calçada. Ele deixa entrar sozinho. Mas quando sai, ele já está ali esperando na calçada. Quando sai, chega na rua, vai para a aliança, dá as mãos, vamos para a nossa velha aliança. Dá as mãos e saem de mãos dadas. E vai viver a vida de trevas, a vida de carne. Muitos que se declaram crentes estão vivendo assim, meus irmãos. Parece até um absurdo e duro o que eu estou falando, mas essa é a realidade. Tem muitos que se declaram cristãos que não se separaram da velha natureza, que não conseguiram se divorciar da carne, dos seus prazeres pecaminosos, mas fica pousando de crente, pousando de cristãos. Paulo nos mostra aí que ele se tornou prisioneiro de Cristo. Quando eu conheci Jesus, eu abandonei a velha carne. Agora eu sou de Cristo. E por amor a Ele, eu estou preso. Porque eu estou pregando esse evangelho, eu não estou me importando com o que pensam a meu respeito, com o que dizem sobre mim. Eu quero viver a Cristo. E ainda que eu tenha que pagar com a minha própria vida. Por exemplo, lá em Atos, acho que foi 19 ou 20, capítulo 19 ou 20, que o profeta Ágapo chega para Paulo e adverte a ele, diz a ele que ele não vá para Jerusalém, porque se ele for para Jerusalém, ele será preso. E então o que é que Paulo vai dizer a ele? O que me espera em todos os lugares, senão prisões, açoites? Eu já sei, o que está me esperando é isso, eu já sei o que me espera. Eu já sei o que está para mim, o que me aguarda é cadeia, o que me aguarda são açoites, o que me aguarda são perseguições, eu já sei disto. Mas eu fui chamado para pregar esse evangelho, para pregar esse amor. Então eu não posso recuar, eu não posso ter medo do que possa me acontecer. Mas eu tenho que viver esse evangelho em todo lugar. Eu tenho que enfrentar todas essas coisas até o dia em que Cristo escolheu para mim, até o dia que Cristo reservou. Meus irmãos, temos que compreender qual é a nossa missão e levantar a bandeira. Se você é de Cristo, se somos de Cristo, levante a bandeira de Cristo e ande com Ele, viva para Ele. Estamos vivendo um momento agora que nós vamos ver muitos que se dizem cristãos vão se rebelar. Agora, esse período de pandemia, muitos não vão voltar mais para as igrejas. Muitos que se diziam crentes não vão voltar mais para as igrejas. Vão se acomodar na vida de casa, de estar em casa. Agora, esse período de política é outro momento também que muitos vão revelar a carnalidade, a natureza carnal que está dentro de si. Então nós temos que ter cuidado e saber separar as coisas, meus irmãos. Se eu sou cristão, eu tenho que saber até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer. Eu tenho que tomar esses devidos cuidados.
Para não acabar a gente revelando uma faceta ao mundo que vai nos envergonhar. Porque não tenha dúvida nenhuma que o acusador está pronto com o dedinho engessado para apontar para você. Para na hora que você... E crente faz isto? E crente pode fazer isto? Eu já estou ouvindo de gente daqui de dentro. Eu já estou ouvindo isto. Maus testemunhos. E crente faz assim, e crente faz isto, e crente pode fazer isto. Vigie, igreja de Cristo Jesus. Vigiem. Porque eu não quero ter que, quando voltar aqui às assembleias, eu ter que estar fazendo uma faxina. Eu não quero ser obrigado a fazer faxina, mas eu faço. Se necessário for, eu faço. Eu não vou estar clamando a Deus por um avivamento, orando ao Senhor por um tempo de renovação, de transformação da igreja de Cristo e tolerar o pecado debaixo do meu nariz. Não vou. Enquanto competir a mim como líder desta igreja, para manter a integridade, para manter a santidade desta igreja, enquanto competir a mim a responsabilidade, eu irei fazer. A palavra que dou a vocês cristãos, vigiem. Marcos 13, 37, Jesus diz: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiem para que não venhamos entrar na carne. Que sejamos de Cristo e como cristãos andemos de bandeira erguida. Lembre, se você é de Cristo, o que está em você é o selo do Espírito. O selo do Espírito Santo está sobre a sua fronte. Então tenha cuidado, para você não trocar o selo, para você não retirar o selo do Espírito e botar outro selo sobre você. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós, que possamos viver e andar em santidade em todo o nosso caminhar e possamos refletir a imagem de Cristo em todo canto, em toda parte, na nossa vida. Quero convidar o ministério, vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Estaremos orando. Eu pedi à irmã Isliane que faça uma oração de encerramento aqui da nossa transmissão, e após a oração com a irmã Isliane, estaremos então fazendo a entrega dos dízimos e ofertas. Amém. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos pela tua palavra pregada a nós nessa noite. Agradecemos em nome de Jesus pela vida do nosso pastor Rafael e por aquilo que o Senhor nos trouxe e nos revelou nessa noite, meu Pai. E a nossa oração, feita em nome de Jesus, é para que o Senhor Espírito Santo nos ajude, que o Senhor ajude a tua igreja, que o Senhor fortaleça o nosso espírito na força do teu poder, que o Senhor nos capacite, Senhor, a andar em obediência, em observância à tua palavra, que o Senhor tome as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor purifique o nosso interior, para que nós possamos, como foi lida a primeira palavra nessa noite, ser sal, ser luz, que nós possamos santificar o teu nome, como foi a oração que Jesus nos ensinou. Santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é realizada no céu. Espírito Santo, Espírito de Jesus, que batizou a igreja, que está sobre nós,
Tem misericórdia de nós, o teu povo, Senhor. Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Aviva o nosso coração, aquece o coração da tua igreja, Espírito Santo. Que nós possamos honrar o nome de Jesus em todos os ambientes onde o teu povo estiver nesta cidade, meu Deus, ou até fora dela, nos campos, no seu trabalho, nas escolas, Senhor, aonde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, que nós possamos brilhar a tua luz, Jesus, que a tua palavra possa estar em nós encarnada, como disse também o apóstolo Paulo, somos cartas, que o ímpio possa ver em nós, Jesus, a tua palavra concretizada, vivida, de uma maneira piedosa, sincera, verdadeira. Espírito Santo, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que a tua palavra pregada nessa noite possa gerar em nós um fruto de arrependimento e justiça. Nos ajuda, meu Deus, abençoa os nossos irmãos que cultuaram e foram ministrados por meio do YouTube, que a graça e o poder do Senhor esteja sobre cada família desta igreja, que a mão bondosa e poderosa do Senhor nos abençoe as nossas casas, e que o Senhor, meu Deus, resplandeça a luz da tua glória sobre nós, e que o Senhor nos capacite a viver um restante de semana na tua presença, o restante, Senhor, de mês, de ano, vivendo sob a luz do teu olhar, na condução do teu Espírito e vivendo piedosamente a tua palavra. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus.